Olha, o Brasil está, não sei, não vou dizer o PT, mas o Brasil está pagando 1 trilhão para os bancos e o povo se queixa de estar pagando 32 bilhões para a Bolsa Família. Está entendendo? Então, às vezes, o público não sabe ler direito as coisas, né? O público geral, assim... Você acha que o público, o povo, lê pouco, então? Muitíssimo. O francês lê 260 jornais por dia, o brasileiro, em média, lê 3, 4, 5. Claro, tem que ler todo dia, mas um cara na Amazônia nem recebe jornal, ele é analfabeto, aliás. Né? Então, a média do brasileiro é muito baixa, é o povo que menos lê, dos que menos lê. E eu acho que tem que ler. Então, mas você acha que o Brasil ainda não deslanchou? Não, então? falta... Como veio aqui o teu último convidado, o Ciro. Ceruti. Muito, ele disse muito... com muita ênfase, muito acertadamente, a educação, todo mundo diz isso. Né? É educar, enquanto não educar esse povo, não tem jeito. E agora, é interessante para os poderosos que o povo seja assim, perdido mesmo, sem educação nenhuma, correndo de um lado para o outro, sem organização. Que é onde ele pode mandar isso. Daí mantém o poder, sempre foi assim. Então a maioria dos políticos querem isso mesmo. Não sei se a maioria quer. A maioria, o político, por exemplo, uma catástrofe que eu digo assim, uma enchente, aquela coisa, isso eu me lembro desde 83, 84... Poxa. Sabe o que me parece? Que quando vê uma tragédia dessa, muita água, ou um deslizamento, desde que não haja morte, me parece que isso para o político é um verdadeiro orgasmo, porque ele daí tem a oportunidade de ser o pai de todas as crianças, que é uma nova casa, ali um telhadinho. Tem esse aspecto, sim. Tem esse aspecto. Como tem governador que fica vareando aí de helicóptero, e não faz nada, né? Já aconteceu, né? Também tem, tinha, né? Tinha. E não faz nada, né? Não mandou nada. Pô, não mandou nada. Collor, Lula, como é que você vê isso pra cá? Collor, Lula, agora Dilma, Fernando Henrique Cardoso, que preparou esse plano. Como é que você faz Eu acho que o Brasil está entrando nos eixos nesse sentido, disso aí. Nós estamos engatinhando uma fase boa. Porque os economistas dizem que nós já somos a quinta potência mas não adianta se não distribuir a renda, né, Mirim? Não adianta ser a primeira economia do mundo se só for 2% dono dos meios de produção e do capital. O Brasil é a maior concentração de renda do mundo. Isso é uma herança ainda colonial portuguesa, né? Que nos botou isso de um jeito que é arraigado na sociedade. Porque o poder aquisitivo realmente melhorou muito. Mas o povo não está endividado. Tem 25 milhões de pessoas que viraram consumidores, nunca tiveram nada, nunca compraram nada. Estão comendo melhor, vestindo melhor, o sonho deles é ter uma televisão 50 polegadas e um carro na garagem em 72 meses para pagar. Não sei se vão pagar. Pois é, e aí é que eu ia chegar. Esse povo não pode estar endividado? Sim, é o consumismo, né? É o consumismo. Eu não sei se isso é uma coisa muito interessante, né? Na política, nós estamos indo para os finalmente, mas eu sou obrigado a te perguntar, claro. Um ping-pong bem rapidinho. Ciúme de homem é para acabar? Tem muito disso? Existe. Na profissão mesmo, como na política, como em particular, terrível. Rio do Sul. Rio do Sul tem tudo ainda pela frente, é nova, tem 100 anos, 80 anos. Isso não é nada. Imagina aquelas cidades antigas lá que tem 1.000, 2.000, 3.000 anos e ainda se dão conta. Então o Rio do Sul tem tudo para ser feito, né? Depende de grandes líderes, né? Depende dos grandes líderes. E depende do povo eleger esses caras, né? O cara acertadamente. Mas aí vem a promessa, a mentira no palanque. Porque quando você vê aquele livrinho, meu Deus, é só voltar 4 anos, 8 anos atrás, em qualquer situação. Sim. Desde Rio do Sul, claro que se faz muita coisa que não está no plano de governo, é evidente que se faz. Sim. Mas a grande maioria que está no plano também não se faz. É difícil. É difícil. Cumprir. Sim. Se promete muito. Porque eu vou dizer uma coisa bem certa antes que acabe o programa. Muita gente, inclusive, sobre o Olho Grande, isso aí de promessas, ataca às vezes os comissionados, né? E você sabia que quem carrega o piano são os comissionados? Porque o líder que leva os comissionados, ele quer mostrar serviço, boa gestão e de preferência se reeleger. E muitas vezes uma parte do funcionalismo público que está fixa lá, do funcionalismo público, ou por questões partidárias ou por acomodação, ele quer que a coisa dê errado até. Então muitas vezes o povo critica os comissionados, assim, eu vejo por aí, e não é, somos nós que levamos o piano mesmo pro artista tocar a obra, entende? Então, eu acho que grandes líderes, inclusive falando em Rio do Sul, Brasil, essas coisas, grandes líderes, eles dão um avanço na comunidade, que assim, coisa fenomenal, novos parâmetros, novos paradigmas, e com dinheiro então, melhora tudo, né? Entende? Partidos políticos, o partido já diz, ele vem partido, né? Todos porque normalmente as encrencas são dentro dos partidos políticos. São dentro. Ali começa já o ciúme. A puxada de tapete acontece... o adversário está dentro, muitas vezes.
Adversário é adversário. Eu vejo que o PMDB, inclusive, tem várias frentes. A tradicional, aquela uma, a eclética. Inclusive Rio Grande do Sul? Todos, tem várias frentes. Várias frentes. Partido Democrático tem isso, né? Então, o PMDB, você é a favor de ser cabeça de chapa? Faz tanto. Eu acho que deve, como soldado do partido deve governos ser, que o PMDB não finalmente, tem poder na prefeitura. Está na hora? Acho que sim. Mas essas divisões que você fala de tantas alas, isso pode emperrar uma composição lá na frente? Também. Pode? Porque nós temos vários nomes sempre, né? Isso quando tem muitos nomes é porque tem várias alas. E isso pode dar... E ainda tem o personalismo no PMDB, ainda ocorre isso. Sabe? Ainda tem o personalismo. Existe. Tem muito disso, né? Tem. Como o PT é centralizador, né, também, né? Vamos dizer, né, falando nele, outro. E, aliás, uma ironia, mas meu pai era PSD, lá da UDN, PSD, antes da Revolução de 64, né? Depois MDBista. Para encerrar agora, eu soltava Pandorga escrito PSD aí em 1963, 64, aqui em Rio do Sul. Você é da época da UDN, Vitório PSD, Forneroli, o Nene. Martenir. Grandes caras. Soldatelli. Peguei. O Soldatelli dava entrevista assim Você só. é da época do Forneroli? Pô, ele teve uma coragem tremenda, ele fez a ligação com a barra aqui que ninguém queria, ele um dia de noite tocou, aterrou aqui, naquele tempo todo mundo andava com um revólver na cinta. Tinha que ter muita coragem. Muita coragem. Estimado. Para acabar, vamos dizer assim. Como diz outro, para acabar. Sim. Vida de jornalista e para os nossos jornalistas que estão aí buscando o seu espaço, tentando ser profissionais, fazendo o melhor, correndo sempre contra o relógio, porque o jornalista sempre corre contra o relógio. Né? É mesmo. Eu acho que é da camisa, né? Assim, o jornalismo me avisaram quando eu comecei em São Paulo, olha, isso não vai dar nada. E realmente, se o cara tem muita ambição material, é melhor escolher outra profissão. Porque eu, sinceramente, tenho um carro com um tanque cheio. Então eu me dedico à profissão. Eu trabalho em rádio, jornal, propaganda, publicidade, tudo isso sem parar a vida inteira. Mas eu adoro a profissão, escolheria de novo ela. Porque eu acertei na minha. Eu adoro fazer o que eu faço, mas eu aviso, isso não vai dar, você não vai ficar rico com isso. De jeito nenhum. Milionário menos ainda. Né? O jornalismo é para quem sabe fazer e gosta de fazer. Eu trabalhei em tantos lugares, no Diário Catarinense, na Notícia, no Jornal de Santa Catarina, só aqui eu trabalhei 2, 3 vezes em cada um. Eu morei em Florianópolis, Joinville e Blumenau várias vezes. E quando busca o furo, aquele furo importante, é o orgasmo, vamos dizer assim? Sim. Né? Agora, chegar na frente de todo mundo, né? Vou te dizer como é que é a notícia. Rápido, o Tomasi, o Moacir Tomasi, dono da notícia, ele ganhou, quando ele casou com a viúva, a mulher dele, ele ganhou de presente do Folgater, ex-prefeito de Joinville, a notícia, que era chumbo ainda, imagina. E nós tornamos ela em offset, em 1980. Agora ele, quando minha mãe era diretora do Celso Ramos, ele era um professorzinho de caçador de história, ele só botava o único paletó debaixo do braço, pegava ônibus, dava carona para ele, depois ele ganhou o jornal. Quando eu me formei, eu fui trabalhar com ele na notícia e transformamos um jornalista em offset. E ele era um cara tão livre, né, que dava a redação tão livre, que o Meneguin era o chefe da redação, que está agora fazendo jornal para o Petrelli lá em Florianópolis. Luiz Meneguin. Grande cara. Daí ele deixava livre tanta imprensa que quando ele, secretário da Educação, lá em Florianópolis, tinha alguma coisa contra ele, ele deixava publicar na capa. Pá, aquelas denúncias. Ele não podava nada. Nada, livre, imprensa livre, ele levava isso ao pé da letra. Então, para mim, foi o meu patrão mais liberal que eu tive. Porque já trabalhei em jornais que o grande anunciante, nada contra o grande anunciante, não podia. Aquele anunciante grande lá, não pode tocar nele, cara. Então tem essas coisas interessantes. Você falava no intervalo, sou obrigado a te perguntar. Aquele caso de rodeio que caiu lá, o que era? Eu vi. Eu era piá, isso foi em 57, né? Isso me impressionou muito, eu tenho lembranças disso. Eu estava assim, sentado numa janela e vi uma bola com uma coisa assim queimando, 5 da tarde, 5:30 da tarde, um dia até meio chuvoso. E aquilo demorou, caiu, sumiu. Eu perguntei para a empregada, onde é que é, o que é isso? Ninguém, isso é um raio, uma faísca, uma blitz. Um foguete? Nessa, eu disse, tá bom. Daí anos depois que o Lindolfo Bell, poeta lá, que vivia por aí catando coisas até preciosas, cristais, e uma santinha Santa Luzia, que depois voltou para a Itália, que tinha sido roubada lá pelos rodeienses, os Vênetos Trentino. Estava lá na exposição da Iracema Moser, tinha esse museu, e o Antônio Carlos Conde Reis até inaugurou esse museu em Rodeio. Tinha um Sputnik, primeiro satélite lançado pelos russos, pelo homem. E eu vi ele cair, porque na hora que eu vi, eu reconheci imediatamente que era aquilo que eu tinha visto. Isso está lá no Museu Rodeio? Deve estar por lá, nesse museu. O Sputnik é uma bola com umas antenas assim, que pegaram fogo, aquilo tudo queimado, é tungstênio, né, o metal. Mesmo a ponta da esfera da bique então, antiga. Se quiser fazer uma visitação, talvez quem tenha essa curiosidade... Tá lá em Rodeio. Mas eu vi ele caindo, então, assisti o Sputnik cair. Me lembro disso. Então agora o nosso mero, para encerrar, nós estamos indo embora, agradeço muito.
show de bola. Gostaria de ter mais uma hora para devia conversar. ter, né? Agora o nosso Homero João Alberto Gastaldi Bussi, o conhecidíssimo Mero, é o Mero Sputnik. Estimado, obrigado. Prazer, tá? Até o próximo sábado. Legal. Até mais. Obrigado, Tudo de bom. estimado. Felicidades.